Eu me chamo Geisla, tenho 26 anos e esse é meu canal. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou iniciando mais um vídeo aqui. No vídeo de hoje, eu gravei o almoço de domingo. Gente, não é nada extraordinário, comidinha simples, porém muito saborosa. O almoço hoje estava muito gostoso. Fui fazer quase tudo do zero, só tinha mesmo arroz. A carne também estava pronta, só faltando assar. Então fui fazer o resto, fiz arroz, macarrão, não vou nem dizer tudo, que é para vocês irem conferir aí tudo direitinho. Mais uma vez a gente chamou o pai de André, né, meu sogro. Eu sou casada, assim, moro junto. Não sou casada no papel, mas eu moro junto e vivo como se fosse casada no papel. A convivência da gente, né? Aí, meu sogro mora aqui sozinho, na cidade que a gente mora também. Ele é separado da minha sogra. Então, quando a gente faz assim um almoço mais gostosinho no domingo, aí a gente chama ele. Aí a gente chamou ele mais uma vez, ele veio. Eu não gravo, gente, pessoas assim da minha família, do meu convívio, porque eles nem sabem, sabe que eu tenho canal. Só quem sabe é meu André. Ainda não falei pra ninguém. Então, pessoal, o vídeo é esse o tema do vídeo. Eu espero muito que vocês gostem e confiram tudo direitinho, o que eu aprontei hoje por aqui. Eu comecei pelo feijão, que é o que demora mais, e realmente, viu, foi o primeiro a ser colocado no fogo e o último a sair. Demorou bastante para cozinhar, porque mesmo no final, quando eu fui olhar, ele não tinha cozinhado, então eu fui e deixei mais tempo. Aí comecei catando, ele deu um trabalhinho de catar, porque eu tirei bastante coisa, tinha bastante feijão assim estragado, né? Tinha que sair, mas não foi tanto assim, né? Foi muito para o que eu costumo tirar. E eu tinha pegado também as verdurinhas dele, porque eu coloco tudo junto, minha gente. Eu não coloco logo as verduras para refogar, para depois colocar ele, não. Na minha cabeça isso não funciona. E também, depois de pronto para adicionar essas coisas, eu também não gosto, não. É melhor ter um trabalho só. Aí eu coloco tudo na panela, coloco água e parto as verduras e coloco dentro. Aí eu já deixei esquentando, né? Porque enquanto eu vou partindo, a água já vai fervendo e já demora menos para pegar a pressão. Aí coloquei também a água do macarrão para ir esquentando enquanto eu estava fazendo isso. Eu demorei bastante para começar esse almoço. Quando eu fui começar era 20 para 11. E para a quantidade de coisa que eu ia fazer era muito, era para mim ter começado mais cedo. Só que aí eu fui no meu trabalho levar ração pro gato e acabei perdendo tempo, sabe? E dei umas enroladas também, fiquei conversando com o Andrezinho, aí acontece, né? Mas não demorou muito não, sabe? Não passou muito do horário não, esse almoço. 12h20, 12h25 no máximo ele estava pronto. Aí parti aí, cebola, pimentão e tomate. Não tinha alho, gente. Esse almoço foi todo feito sem alho. Mas também eu não sinto tanta falta não. Tendo cebola pra mim já tá bom. Aí tirei a semente da tomate, que eu não gosto de colocar nada com semente. Quando escapa é pouquinho assim, porque pra tirar talvez de trabalho, então por isso que eu não coloco muito. Coloquei coentro também. Fui colocar um temperinho para feijão, que eu já comprei assim, sabe? Ele é tempero para feijão mesmo, o nome dele, não é eu que estou dizendo não. Coloquei sal e já tampei para já ir pegando pressão. Ela pega a pressão rápida, essa panela, ela é bem alta também. Aí eu já fui pegando as outras verdurinhas. Peguei batatinha, porque eu queria fazer purê, então eu peguei bastante, porque elas são bem pequenininhas, gente. Olhem aí o tanto de batatinha e vejam a máquina que vai acontecer já já. Aí a água já estava fervendo do macarrão, então eu fui colocar o macarrão parafuso. Olhem a mágica, minha gente. Tá vendo como foi rápido? Quem vê pensa, né? Olhem o trabalho aí que deu pra me tirar. E dá muito trabalho de tirar a casca de batatinha assim quando é muito pequena. Eu tenho um descascador, só que como ela é muito pequena, acaba sendo mais demorado com o descascador, então eu fui com a faquinha mesmo. Aí, como tava o macarrão já cozinhando, né? Já tinha colocado ele. Enquanto ele cozinhava, que é super rápido, aí eu fui mais rápido ainda para descascar todas essas batatinhas, que era para não passar do ponto, porque o macarrão quando passa do ponto fica horrível, né? Fica apregado. Aí eu fui fazendo não sei o que lá atrás e voltei. E a André tava lá. Aí voltei para minha sina de descascar a batata e eu já estava pensando em tudo que eu estava planejando fazer.
eu coloquei o feijão, né, o macarrão, ia fazer um purê, aí já tava pensando no chuchu que tinha na geladeira. Quando eu fui pegar as batatinhas, eu vi e já tava pensando em fazer também uma verdurinha de chuchu. Eu já ia fazer uma salada, mas uma verdurinha de chuchu, gente, era só com chuchu mesmo, porque só tinha uma cenoura, aí pra mim eu achei que não valia a pena colocar só uma cenoura. E batatinha com chuchu, eu não sei por quê, mas a minha, quando é pro outro dia, ela fica esbranquiçada. E um gosto horrível a batatinha. Aí eu não quis colocar junto do chuchu. E também, como eu faço bastante almoço assim, é só para nós três, mas é também pra gente comer durante a semana. Aí quando faltar uma salada ou um arroz, aí eu faço ou uma coisa ou outra, sabe, assim, no meio da semana. Aí eu faço. Mas esse almoço aí é pra gente almoçar a semana toda. É por isso que eu também faço bastante quantidade. Aí pra mim não valia a pena colocar a batatinha pra ela ficar branca e a gente acabar desperdiçando, porque eu não ia comer. Ficou um gosto horrível, minha gente. Branca, olha, horrível. Aí fui descascar esse chuchu, tinham dois. Aí eu coloquei tudo. Gente, ficou uma delícia esse chuchu, viu? Coloquei pra cozinhar na água mesmo, porque a cuscuzeira estava ocupada e também ela é muito grande, sabe? Pra quantidade de chuchu não valia nem a pena sujar, desocupar, né, a cuscuzeira pra colocar, e mesmo que ela tivesse limpa. Pra mim colocar só a quantidade dessa de chuchu. Assim, deu um bocadinho, mas pra a cuscuzeira era pouco, sabe? Aí não coloquei não. Aí meu sogro tinha chegado, minha gente já tava me batendo um pouquinho de desespero, porque as coisas ainda ia cozinhar, a batatinha e o chuchu. Mas assim, deu tudo certo, sabe? Ele que chegou cedo mesmo. Ele chegou, era antes de 11h30, era 11h20 e pouco. Aí dá um desesperozinho, você fica querendo fazer as coisas rápidas e ao mesmo tempo perdida. Mas graças a Deus deu tudo certo. E não passou assim muito do horário, né? Entre o horário, assim, que geralmente a gente almoça, que é entre 12 e 12h30. Mas deu tudo certo, ainda bem. Aí assim que eu parti o chuchu, eu escorri, né? O macarrão e fui partir as verdurinhas dele, que eu coloco cebola, alho quando tem, mas nesse dia não tinha, e coloquei o pimentão. Aí só foram as duas verdurinhas que eu coloquei. Coloquei o restante todo do pimentão que tinha, já estava se estragando, o pedaço que ia ficar, então eu coloquei logo tudo. Aí eu coloco um pouco de óleo. Minha garganta tá horrível, minha gente, hoje. E coloco um pouquinho de manteiga também. Gente, deixa eu atualizar aqui pra vocês. O feijão tá a todo vapor. Eu acho que ele só vai ficar uns 10 minutinhos, só ou menos. Aí aqui tá a batata cozinhando pra mim fazer o purê. Aqui eu coloquei chuchu pra mim fazer uma verdurinha de chuchu. E aqui tá as verdurinhas do macarrão pra mim colocar ele. Já lavei, é só colocar. Aí aqui tá aquele desmantelo que eu vou colocando na casca aqui. Gente, eu confesso que eu vou achando isso aqui satisfatório. Aí quando eu jogo tudo de uma vez, sabe? Eu não sei, gente, como minha mente, explicar como minha mente funciona pra vocês. Aí aqui já tá todo vapor, meu sogro já chegou, tô até com apreensãozinha, mas eu acho que vai dar certo. Agora são 11h37 e aqui eu já peguei as coisinhas da salada. Eu tô pretendendo fazer um vinagretezinho, que o André gosta. E é isso, gente, arroz tem feito na geladeira. Aí por enquanto está assim. E ele trouxe também uma coca de 2 litros pra gente tomar, tá? Aqui na geladeira. E esse escuro faz tempo que tá aqui nessa bacia pra jogar, que é pra não melar a geladeira. E eu esqueço de jogar. Eita, eu tenho que colocar a carne também pra assar, tava esquecida. Minha gente, deu uma mexidinha aí nas verdurinhas pra refogar e fui correndo colocar a carne. Eu tinha esquecido, eu não sei que loucura foi essa, que uma das coisas principais do almoço eu não tinha lembrado. Mas ainda bem que tinha tempo, né? Tinha mais de 20 minutos para mim colocar. Aí coloquei aí essa quantidade, parece pouco, mas não é. É um total de 2 pedaços para cada um. E ainda sobrou um, que eu levei no outro dia para mim almoçar. Vocês vão ver depois. É quando refogou o pimentão e a cebola, eu coloquei bastante páprica. Eu não coloco com pena, porque eu gosto do macarrão bem douradinho. Aí coloco só isso, minha gente. É só esse o tempero do meu macarrão. Cebola, pimentão, alho se tiver e páprica, gente. Mais nada de tempero para não ficar enjoativo
E o pimentão é quem dá totalmente o gosto do macarrão. Aí eu fiz a troca de panela para colocar o que está cozinhado para trás. E a batatinha eu vi que ainda levava mais um tempinho, estava quase boa. Então eu fui colocar, deixar mais um tempinho, né? E fui adiantando o que dava para mim adiantar. Fui lavar esse escorredor, porque eu ia colocar a salada nele, ia partir e colocar nele. Então eu já fui separando, né, as folhinhas de alface para já ir adiantando. Aí enquanto tava tudo nas panelas, né, tudo dependendo do fogo, não tinha nada que eu pudesse fazer, aí eu já ia adiantando o que dava para mim adiantar. Como era bastante coisa também, eu falei para André pedir para o pai dele trazer uma refrigerante, porque era melhor para a gente não perder tempo também ainda fazendo o suco. Aí peguei quase todas as tomates que tinha na geladeira, só ficaram duas. Coloquei bastante porque era vinagrete que eu ia fazer, porque André gosta muito de vinagrete. E geralmente quando eu faço ela em rodelas, né? É incrível, né, minha gente? Quando eu tenho mais tempo, eu faço rodela. Aí quando eu tô com o tempo apressado, eu vou fazer vinagrete, sendo que demora mais para picar. Mas eu até que não demoro muito picando a tomate, não. Que o que mais demora é a tomate, né? A cebola e o alface é super rápido. Mas não demorei muito, não. E também, como as coisas estavam dependendo de fogo, eu até que tinha, assim, o tempinho dessas coisas cozinhar, mas era tudo fazendo o mais rápido que eu podia. Apesar que eu não sou muito rápida na cozinha, não, mas nesse dia eu tava. Aí eu coloquei bastante tomate e coloquei cebola também, já tinha partido o alface e também peguei coentro, minha gente. Peguei o coentro congelado no congelador porque eu não tinha o coentro fresco, mas mesmo assim não ficou ruim não, sabe? Eu coloco. Quando não tem, eu coloco na salada e dá certo. Que é difícil ter mesmo ele fresquinho, porque eu sempre congelo assim que eu compro. Aí eu tinha achado a quantidade de alface pouca, então eu fui colocar mais umas folhinhas. E eu parti ela mais fina, sabe? Não era aquele fininho igual couve, mas também não era o grosso, como eu deixo quando eu parto em rodelas. Porque como é vinagrete, se ficar muito grosso, fica chato, né? De ficar pegando. Fica se perdendo, indo pro fundo, na verdade. As verdurinhas que estão picadas ficam indo pro fundo da panela, da bacia, que digo. A essa altura do campeonato, as batatas já estavam cozidas. Então eu fui amassar. Eu tinha deixado a salada no escorredor, só que aí eu precisava do escorredor para escorrer. Eu tenho uma peneira que daria para escorrer, mas como foi muita batatinha, ia dar duas, três viagens escorrendo. Aí eu digo, não, vou desocupar mesmo. Aí fui amassar elas nesse amassador, gente. É top esse amassador, viu? Muito rápido, muito prático. Amassa tudo direitinho, não fica nenhuma pelotinha, porque olha, no garfo haja braço. E eu nunca tive daqueles que é um negocinho que vai socando elas, mas eu acho que demora mais também. Não sei. E talvez escape umas, né? Uns pedacinhos. Mas nesse é muito top. E claro que eu ia provando, né, minha gente? Fazendo teste de qualidade. Aí amassei elas aí, coloquei manteiga. Eu coloco, assim, umas 2 colheres. Eu gosto dele amanteigado. Quando eu não coloco muito, eu sinto falta. E coloquei em torno de 2 colheres cheias de leite em pó, duas e meia, e fui colocando água. Eu coloco água da torneira mesmo, porque quando ferve, gente, mata, né, os micróbios da água. Então eu não tenho besteira não de estar pegando do filtro, não. Aí fui olhar o feijão, eu tinha já desligado e ele ainda estava duro, gente. Eu provei, tinha alguns cozidos e outros não. Aí eu coloquei páprica também, que eu tinha esquecido de colocar para dar uma cozinha, e coloquei mais tempo. Aí ficou no final, dependendo do feijão, mas não demorou não, como eu falei. A essa altura também o chuchu já tinha cozinhado e eu já fui escorrendo. E é assim, minha gente, de olho numa coisa e já fazendo outra, ó. O purê eu não ficava mexendo tanto, eu deixava ele, né? E adiantando outra coisa, aí eu vinha e mexia novamente. Aí eu já fui partindo a cebola para refogar o chuchu. Aí coloquei um fio de óleo e coloquei manteiga. Eu tô sem azeite, gente, por isso que eu tô usando tanto óleo. Aí o purê já tinha ficado bom e eu fui pra panela do chuchu. Eu troquei, gente, porque eu gosto dessa primeira boca, porque ela fica próximo da pia. Aí fica mais perto de mim. Por isso que enquanto eu tô cozinhando alguma coisa, eu sempre deixo nessa primeira boca.
E enquanto estava refogando a cebola, eu já fui dando uma limpada naquelas cascas que estavam na cuba da pia, né, minha gente? Como eu tinha mostrado. Aí coloquei o chuchu na cebola refogada. E de temperinho eu só coloquei um pouquinho de sal para não salgar. Que teve uma vez que eu dei uma exageradazinha. Coloquei pimenta calabresa e coloquei ervas finas. Gente, eu não coloquei mais nada. Porque eu quis preservar o sabor do chuchu, né? Que não é um sabor muito específico, mas tem seu saborzinho. E eu acho muito bom. E coloquei, gente, eu tinha esquecido também coentro. Coloquei o restinho que tinha e acertei mais o sal, que eu tinha achado insosso. Mas ficou ótimo, não ficou nada salgado e ficou, né, um pouco insosso, porque não sei se é porque o chuchu solta muita água, deve ser por isso. Mas eu também não tinha colocado sal na água do cozimento. Eu tinha colocado na batata e tinha colocado na água do macarrão, mas do chuchu eu não quis colocar. E enquanto, gente, eu já tinha terminado, a essa altura só tava o feijão esperando ficar pronto, eu já fui dando aquele grau na pia, porque assim que eu cozinho, eu já vou lavando assim o que dá pra mim lavar enquanto sobra um tempinho, como agora, e já vou deixando tudo organizado. Porque aí quando for lavar depois, não é tanta coisa, né? Não é aquele assombro quando você olha a pia juntando ainda com o que você sujou pra preparar. Então deixei tudo limpinho e fiquei só aguardando o feijão. Aí quando a gente vai almoçar, eu acho que eram umas 12h30. Dei uma enxugada aí no chão, porque enquanto a gente vai lavando e colocando no escorredor, vai pingando aí no chão. Aí assim ficou o almoço, gente. Eu já tinha virado também a carne e colocado mais uns 3 minutinhos. Assim ficou o feijão. Eu não gosto, nem eu nem André, do caldo grosso. Então eu deixo o caldo ralo pra gente que vai colocando assim outros dias na semana, vai rendendo na geladeira. É melhor. E o chuchu, gente, aquilo era um arroz, viu? Pelo amor de Deus, que tinha em cima do chuchu. Aí ficou o macarrão bem soltinho, o purê bem amassadinho, bem uniforme. E aí ficou os pedacinhos de carne, né? Coxa e sobrecoxa. E a saladinha. A gente colocou um pouco e André temperou com sal e limão. Ele colocou também limão, colocou nos copos pra gente tomar com coca. E o arroz aí ele tirou da geladeira para esquentar. Aí a gente foi colocar meu almoço, eu e fui colocar junto de André, a gente tava colocando ao mesmo tempo. Aí colocamos aí um cadinho de cada coisa, ficou muito bom, gente. Esse almoço é tudo simples, né? Nada fora da normalidade, são as coisinhas assim para incrementar, né? Como é final de semana também, a gente dá uma caprichada melhor para ser uma comida mais saborosa, até para levar para o trabalho, né? A gente se anima mais também. Eu mesmo que abuso comida de vez em quando. Quando tem uma coisinha assim, uma variedade, aí eu gosto. E eu, onde eu coloquei a bacia de salada, doida para derramar, né? Aí em cima das coisas, mas deu certo, ainda bem. Aí deu um resultado de um pratinho de pedreiro. Coloquei bastante comida, mas não deixei nenhum grãozinho, viu? Gente, eu ainda coloquei um pouco de pimenta. Coloquei um pouco de pimenta assim por cima da minha comida, dessa pimenta aí que vocês estão vendo. Que foi uma conserva que eu mesma fiz. E assim ficou o meu pratinho de pedreiro. Pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, nada extraordinário, tudo muito simples, mas muito saboroso. Gente, eu coloquei, vocês viram, né? O pratão de pedreiro. Gente, eu vou encerrar esse vídeo porque eu vou continuar gravando o restinho da tarde. Já gravei umas coisinhas, então vou finalizar gravando, né, o restinho da tarde, porque aí eu vou fazer outro vídeo. Vou aproveitar esse domingo para fazer o máximo de vídeos que eu possa. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, se inscreve no canal e até a próxima. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!